Sejam muito bem-vindos ao canal Manjo Nada Disso e agora direto e reto aqui pro assunto. Avatar live Action. Erra no fácil e acerta no difícil. Análise completa, sem e com spoiler, por ninguém mais, ninguém menos que o canal Pipocando. Ok, direto e reto, a série de Avatar da Netflix já está disponível para todo mundo assistir. Eu assisti com antecedência com a minha esposa, a Erika. Nós dois somos aficionados. Qual que era a necessidade? Ih, tá se achando já? Assisti antes. Vai cagar. Zoeira. Por Avatar, assistimos a série animada 1 milhão de vezes, somos muito fãs e foi super divertido assistir a série live action da Netflix, apesar da gente não ter gostado tanto assim. Esse live action acerta onde era muito difícil e erra nas coisas mais simples e mais fáceis. Concordo. Você já vai entender. E eu quero explicar como esse vídeo vai funcionar. A primeira parte dele vai ser mais direta, dando as minhas opiniões gerais, sem nenhum spoiler. Então se você não assistiu ainda, você já vai pegar a visão aqui do que a gente achou e como é que tá a série. E depois eu vou falar com mais detalhes das partes que eu realmente não gostei, falando, né, de cenas, enfim, aí tem spoiler. Então você pode salvar esse vídeo. Bom, eu não tinha assistido antes, então como ele é dividido em duas partes, eu vou fazer dois reacts. Então o primeiro vai ser sem spoiler e depois eu lanço o segundo com spoiler, beleza? Assistir mais tarde ou voltar aqui quando você terminar de assistir a série completa, tá bom? Então é assim que vai funcionar. Primeiro, a parte sem spoiler. Quando as notícias apareceram sobre o live action, a maior preocupação dos fãs eram as adaptações sinistras que iam ter que acontecer. Primeiro que a gente sabe que não vai dar pra transferir um por um do desenho pra série. Claro. Uma série que vai pegar um público maior, precisa ter arcos dramáticos mais bem definidos, talvez, dentro dos episódios. Episódios que têm uma duração maior também, precisam ter algum drive, alguma coisa que motive a pessoa a assistir. Muito diferente de um episódio de animação de 20 minutos, onde você pode ter lá um plot, lutas legais, um conflito menor e o episódio já tá garantido. Numa série live action não é assim, você precisa de um drama, você precisa de algo que mova os personagens e que a pessoa que tá assistindo ele fique envolta, intrigada, etc. Então a gente sabia que ia ter que rolar adaptações e essa era a maior preocupação dos fãs. A Netflix foi revelando que iam ter mudanças, que ia ser um número de episódios muito menores, então a gente, como é que vai, qual episódio vai juntar com qual? Como que vai mudar, né? Como é que vai funcionar tudo isso? E eu tenho a satisfação de vir aqui falar pra vocês que as adaptações ficaram inacreditavelmente boas. E são Sim, e eu acho que é aqui que ele fala que ele acerta no difícil, porque realmente, mano, aquele episódio de Omacho é incrivelmente difícil você envolver narrativamente tantos núcleos diferentes. Muito difícil, e eles conseguiram. Adaptações bem radicais. Assim, muda acontecimentos completamente, muda a cronologia dos acontecimentos, às vezes muda personagens que estavam envolvidos naqueles acontecimentos, ou coisas que acontecem na série somem completamente, são antecipadas de outras temporadas, tudo isso rola, todas essas coisas assustadoras que a gente tinha muito medo que ficasse ruim e não fica ruim. Foi um trabalho de artesão, os roteiristas realmente que se debruçaram para fazer essas adaptações mandaram muito bem. Eu até acho que alguns arcos, do jeito que estão na série, funcionam melhor e tem uma carga dramática ainda amplificada por conta das mudanças. Sim, a carga dramática amplificada eu concordo, mas isso por causa do tom que a série traz. A animação tem um outro tom, inclusive a animação tem episódios que são muito cuspidos, que são muitas informações ali, papapá, acontece rápido. Então, assim, o tom desse live action, ele tem uma proposta diferente e isso contribui para essa carga emocional que colocaram aqui. Então assim, todos esses desafios de adaptação que a gente tinha medo foram muito bem feitos. E pegando carona pra falar das coisas boas, outros medos secundários que a gente tinha, lógico, os personagens, como é que iam ficar, os atores iam passar aquela energia, o trio ia funcionar bem, etc. Por exemplo, eu acho que os que funcionam melhor pra mim é o Zuko com certeza e depois o Sokka. Pra mim acho que são os dois que... O Zuko pra mim, sem sombra de dúvidas, é o que funciona, ponto. Os outros funcionam mais ou menos. O Sokka eu tenho minhas dúvidas ainda. Funcionam melhor pensando nas características dos personagens, em fazer sentido na tela. Eu acho que são os que funcionam melhor. Mas isso não quer dizer que os outros não funcionam, sabe? Eu tinha muito medo de algum personagem simplesmente não rolar. E não, acho que todos eles funcionaram. É claro que isso oscila, tá, galera? Desculpa. O Paco não funciona. Não tem ser humano na face da Terra que vai me convencer que o Paco funciona. Tudo bem que ele não deve estar falando de personagem secundário aqui. Mas o Paco não funciona, gente. Meu Deus. Tem alguns personagens que realmente você tem que fazer um certo esforço pra engolir eles com casca e tudo, do jeito que eles foram... Tanto não funciona que eu não preciso nem comentar.
Até porque eu tô me comprometendo aqui a essa parte ser sem spoiler. Então, se você quer saber o porquê que o Paco não funciona, vai lá na minha análise do episódio 8. Adaptados. Outros, você só fica com uma opinião mais indiferente, sabe? Ah, ok, vamos aí. E eu acho que essa parte poderia sim ter sido muito melhor, mas poderia ter sido muito, mas muito pior. Vide o filme do Shyamalan. E outra coisa que eu vi muita gente Não zoando no existe esse Twitter, falando sem ter visto a série direito, são os efeitos especiais, que na minha opinião estão excelentes. É claro que em algum momento ou outro existe ali, né, uma coisa um pouco mais artificial, você consegue perceber que são efeitos especiais. Eu achei que o que eles colocaram aqui em Avatar ficou muito bom. Tem muita gente séria, muita gente... E é isso, né? Tipo, perceber que é artificial não necessariamente torna ruim. É diferente daquele efeito extremamente... Parece que foi feito sei lá, no Movie Maker. Nossa, agora eu peguei lá atrás, hein? Então perceber que é um efeito digital não é necessariamente ruim. Não precisa também ser da vida real. E aqui tá muito bem representado enquanto fantasia. Não tenho palavras. Com exceção do erro de continuidade, que eu já citei em outros vídeos aí, no sentido da água não molhar e tal. E capaz, envolvida na equipe de efeitos especiais, dá pra ver na tela. Principalmente as locações, como por exemplo o Machu, a Tribo da Água do Norte. Tá assim, inacreditavelmente similar ao desenho, mas não só similar, tá lindo, sabe? Tá vivo, tem um realismo. Eu diria mais, não tá similar ao desenho e por isso que tá lindo. Que tá muito mais detalhado, muito mais bem construído, muito mais contextualizado. Isso sem palavras. O cenário tá incrível. Sabe, você olha aquilo ali, você sabe que é computação gráfica, mas aquilo te convence. Os animais que a gente gosta tanto de Avatar: A Lenda de Aang, né? Claro que eles aparecem menos aqui, porque é caro colocar eles na tela, também é delicado. Esse é um ponto. Eu não posso dar spoiler agora, mas tem um personagem que não foi animado. Que eu tenho certeza que foi por isso, porque ia dar muito gasto. E aí largaram mão. Ai, Roku. Não, zoeira, o Roku tem, mas vocês vão entender. Como são animais feitos em computação gráfica, muitas reações e muitas interações talvez não ficassem tão bom, então eles se preservam com certeza e eles aparecem menos, mas quando eles aparecem é legal e você sente falta, né, porque no desenho eles são muito importantes, eles aparecem o tempo todo e tem personalidade e carisma, etc. Aqui na série não tanto, mas isso também não chega a ser um problema. Então você tá entendendo? Tá se desenhando aqui uma coisa muito estranha, porque as coisas que a gente mais temia ficaram boas o suficiente ou ficaram muito legais. Então o que de achos você não gostou na série? Galera, na minha opinião, o que eles erraram foi no material principal, na alma, digamos assim, do que esse roteiro e do que essa história. Nossa, se ele falar do humor, eu vou até tomar uma água. Quer dizer, difícil falar sobre isso sem spoiler, mas o que eu posso dizer pra você é que aquilo que a gente mais gosta em Avatar, aquela coisa doce, aquela história de guerra que mistura com a história pessoal de cada um dos personagens e a jornada de descoberta e evolução individual de cada um deles, como a gente aprendeu com essa série, como a gente cresceu com essa série e tirou tantas lições legais, eu acho que aí a parte que ficou mais fragilizada, justamente porque eles fizeram adaptações nos arcos dramáticos dos personagens e até no sentido, ou seja, a discussão temática por trás dos acontecimentos. Tá, sobre isso, eu sempre analisei que Aang, Avatar: A Lenda de Aang, as 3 temporadas, a primeira, ela é muito mais voltada para uma linguagem mais tradicional do infantil. A segunda começa a conversar sério sobre algumas coisas, só que ainda é bastante infantil. E a terceira tem um tom de sobriedade e de seriedade um pouco maior, sem deixar de ser infantil. E aí a gente tem Korra, que parece que eles acompanharam o crescimento de nós que assistimos lá com os nossos 10, 12 anos, e que depois em Korra a gente já era ou adolescente velho ou jovem adulto. E aí trouxe um tom completamente diferente. Aqui, me parece que eles acompanharam. Então, a nova proposta, para mim, ela continua sendo possível ser encarada como uma linguagem infantil, porém eles deixaram de lado aquela linguagem especificamente infantil e eu não sinto falta, desculpa, mas eu não sinto falta disso. Eu gosto
do Aang ter tido um objetivo ali direto, do Aang não ter aquela forçação do medo, até porque ele não fugiu mais, ele teve um acidente e ficou congelado por 100 anos. Imagina você sair de casa e ficar congelado por 100 anos. Que loucura. Então, assim, eu acho que esse tom, ele acompanha, de repente, a nossa nova geração, que é uma nova geração também de crianças que são mais críticas, que são mais analistas e que não caem nesse papo do infantiloide mais. E aí, não tô falando que Avatar A Lenda de Aang é infantiloide, mas ainda tinha alguns traços de animações que eram tradicionais da época, que traziam esse teor infantilizado. Para ser mais claro, o que a história do Aang quer dizer? O que ele está enfrentando? Quais são os maiores desafios dele? Quais são os desafios que a Katara está enfrentando? Ou que o Sokka está enfrentando? O que esses personagens vão ter que superar para aprender e crescer? Foi aí que a série mexeu. Por isso que eu digo que a parte mais fácil foi onde eles erraram, porque tava pronto, sabe? Tava lá, era um ouro, tava brilhando, e eles foram mexer, e não teria problema mexer e contar outra história, mas você teria que ter algo tão valioso quanto pra colocar no lugar. E eu acho que eles não têm, fica uma coisa perdida, e no fim, quando você termina a primeira temporada, você fala, sobre o que é essa história? Mas foi o que eu senti, o que minha esposa sentiu, o que o nosso redator, o Vitor, também concordou com a gente quando a gente conversou. Eu acho que talvez seja um sentimento geral de quem é mais ligado nessa parte da história, né? Sim, realmente, quem tem esse saudosismo dessa... É porque Avatar A Lenda de Aang nunca não me pegou por causa disso, entende? Eu sempre tive uma parada que eu me reconhecia em personagens. Em Avatar A Lenda de Aang, é a única animação da minha infância, da minha adolescência, que eu me reconheci em múltiplos personagens. Então eu me identificava com o Aang em determinados assuntos, com a Katara, com o Sokka, com o Zuko, com o Iroh. Talvez esse apego emocional eu tivesse mais preparado para não ter aqui, porque hoje eu quero me identificar de novo com esses personagens. E hoje afinal de contas, eu sou um jovem senhor de 30 anos. Eu não ia me identificar com aqueles personagens. Então eu gostei do que foi apresentado. Se você é um fã que só quer ver ali o universo vivo na tua frente, as cenas de ação, etc., talvez você curta pra caramba e nem repara no que eu tô falando. E eu, inclusive, tenho uma teoria... Reparei. Só acrescentei aí um ponto que existe uma outra interpretação também. Bem estabelecida na minha cabeça do porquê que eles fizeram essas modificações. Qual foi o caminho? Dando não é um spoiler, porque eu falei que não tem spoiler, então não vai ter spoiler, mas dando assim um gostinho pra você reparar quando você estiver assistindo, tem a ver com o arco da Katara, principalmente. Eles fizeram certas... Sim, o arco da Katara eu acho que dava pra ter mantido algumas coisas sem ter o romance dela com o Aang. Dava. Mas, realmente, ainda não sei o que vai ser nas próximas 2 temporadas. Eu acho que tem uma estrutura se formando para poder construir isso depois. Mas já podia estar construído aqui, sem problema algum. Essas modificações para passar certas mensagens, para comunicar uma certa coisa a respeito do arco da Katara, que na minha opinião essa mudança em si já não é tão legal. Eu entendo o que eles quiseram fazer, atualizar para os dias de hoje, para os discursos atuais, mas Avatar já era uma série que falava bem sobre esse assunto e eles fizeram uma certa modificação e não funcionou na minha opinião, e por ter feito essa modificação eles tiveram que ir aos poucos alterando várias outras coisas para justificar essa modificação inicial. E aí, como um castelo de cartas, tudo foi meio que ruindo, perdendo assim a direção e ficando confuso para quem tá assistindo. Resumindo, sem spoiler, é uma série divertida de assistir se você é fã de Avatar. É uma série muito legal para você ver porque é live action e as coisas ganham vida e tá muito bem produzido, então tem cenas que são lindas, são chocantes, modificações inteligentes, interessantes que tornam alguns arcos de personagem ainda mais ricos, como o do Zuko, por exemplo. Mas o que resume a minha opinião é que se alguém viesse pra mim e falasse, pô, eu assisti Avatar, eu conheço essa história, eu gosto muito, eu vi o live action, e a pessoa não tiver assistido o desenho, eu vou ficar muito frustrado, porque não é a mesma coisa, não é a mesma essência. Mas isso em qualquer obra, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que é ingenuidade nossa falar que... Enfim... Gente, isso acontece, isso sempre vai acontecer. São obras diferentes separadas por mais de uma década. São obras diferentes separadas por investimento, por pessoas envolvidas na produção. É uma expressão artística. Se fosse pra ser um copia e cola, eu preferia que não tivesse. Nunca vai existir isso. As pessoas envolvidas são outras.
com outras necessidades artísticas, com outras perspectivas e referências e repertório artístico, com outras linguagens artísticas. Então gente, também não precisamos ser tão apegado a esse nível. Concordo e respeito com as motivações dele para pensar isso, mas eu tenho motivações diferentes que contribuem para um outro olhar que não esse. Não existe um olhar certo e um errado. O dele é certo pro repertório dele e o meu é certo pro meu repertório. Tá vendo como é mais fácil de entender? Também a animação é certa pro repertório do Brian e do resto da equipe, enquanto a animação da Netflix é certa pro repertório que tá envolvido agora. E eu vou sentir que a pessoa simplesmente não conhece aquilo ali que eu gosto tanto e eu vou insistir muito pra ela assistir o desenho. Isso é uma pena, porque se o live action fosse mais mal produzido, tivesse efeitos piores e até tivesse alguma confusão ali na hora das adaptações, mas tivesse preservado essa essência do motivo da jornada e deixado claro o que os personagens estão evoluindo, etc., eu ficaria muito mais confortável. Nem a pau, você tá falando isso porque você não viu. É fácil, depois que lança, falar, não, podia ser pior, mas manter o negócio que eu ia ficar mais confortável. Duvido. Eu sou capaz de apostar, porque não tem como provar. Não, gente, aí é forçação de barra, não ia. Se alguém não assistisse o desenho. Ou seja, essa série ela não vai substituir nem um pouco o desenho e nem é pra isso, tá? Eu sei que você sabe, mas só pra deixar claro. Não só isso, mas vai ser como se a pessoa não tivesse assistido o mesmo conteúdo que o desenho. É óbvio! E a gente encerra por aqui, a parte 2 desse react. Eu vou lançar aí alguns dias depois, ou sei lá, amanhã, depois de amanhã. Eu tô encontrando aqui, na verdade, ainda, né? Qual que é a frequência que eu vou trazer esses vídeos aqui pro canal. Qual que é a frequência que eu também dou conta, né? Porque eu tenho outros afazeres. Eu sou professor de arte, eu sou ator, eu sou diretor, eu sou produtor. Então, assim, o canal é um sonho meu há muito tempo. Eu tenho muito roteiro de vídeo parado, que eu nunca coloquei em prática. Então, a gente se vê por aí. Pra não perder nada, se você puder e se você quiser. Eu não quero inscritos fantasmas. Se você quiser me acompanhar, se inscreve aqui, de verdade. Troca uma ideia comigo, eu vou responder o comentário. Me segue no Instagram, a gente combina de trocar uma ideia. Eu gosto muito de interagir com as pessoas. Então, essa foi minha análise da parte sem spoilers aqui do canal Pipocando. E até daqui a pouco.